Você sabia que uma das obrigações da Câmara Municipal é averiguar se houve algum processo de irregularidade em algum momento? Pois é, os vereadores se empenham para defender os seus endereços. Acompanhe conosco, participe! Muito bom dia a todos. Nossa reunião da Comissão de Segurança Pública, presentes Tenente Coronel Dias e Ranalli, presidente e vice-presidente da comissão. E hoje nós temos a honra de ter a presença de duas pessoas de extrema relevância para a segurança pública do município e também do estado, né? Porque a gente conhece a história das senhoras, né? Coronel Franciane, doutora Juliana, e a gente fica muito satisfeito em ver a atuação de vocês na frente da segurança pública e também fazendo questionamentos para a gente ter um patamar de segurança pública que nós desejamos, né? Nós hoje estamos desfalcados do sargento Joelson, né, por questão do afastamento, mas assim, o regimento permite que nós dois façamos, e nós dois estamos aqui reunidos para dar suporte ao trabalho das senhoras. Nos cabe a isso. Antigamente, né, nós estávamos na operação junto com a senhora, né, coronel, e junto com a doutora também. O Ranalli, por felicidade da legislação, ainda está nas operações, né, Ranalli? E a minha função hoje é dar suporte e fazer questionamentos para o poder público municipal, mas também estadual, e fazer questionamentos também da postura do governo federal em relação às forças de segurança pública. Passo a palavra ao vereador vice-presidente da comissão. Obrigado, presidente. Muito feliz de estar aqui hoje, surpreendido com esse convite. Está tudo tão corrido, mas é um prazer estar com vocês. Uma mesa aqui, acho que reforçada, de segurança pública, 2 coronéis da PM, um policial federal e uma delegada da Polícia Civil. Muito feliz com a participação de vocês. Parabenizar pelo início do trabalho, talvez mais visível o da delegada Juliana, pela instituição da pasta, mas aqui já, hoje eu comentei da senhora hoje no plenário, falando das ideias nossas, né, do próprio Abílio, né, da questão dos vigilantes patrimoniais, de integrar na pasta da senhora, e a senhora ser a comandante dos vigilantes, bem como uma cobrança que paira sobre a minha cabeça. Essa casa é a prefeitura há anos, que é a instituição da Polícia Municipal agora, conforme determinação do STF, e até por uma ideia minha, que eu agora vou sentar 5 dias para a gente adiantar esse assunto, que a Polícia Municipal seja implantada, e nem que a gente tenha como embrionário essa questão do centro, colocar eles dedicados no centro da cidade para servir como embrião, mas uma ideia futura, mas a princípio, nesse início, feliz de vocês estarem aqui. Parabéns pelo desafio e pela capacidade, pela coragem de assumir, porque não é fácil, para nós também não está fácil, a gente está aprendendo, é saraivada toda hora. A gente está na alça de mira agora, então só parabenizar e agradecer a presença das senhoras doutoras aqui hoje. Coronel Franciane, para as palavras iniciais. Boa tarde, presidente, tenente coronel Dias, vice, vereador Ranalli, querida vizinha, né, doutora Juliana, secretária de Ordem Pública do município de Cuiabá. Então, cumprimento a todos e dizer que é uma grande estar participando de grande importância para início de longas tratativas que a gente está realmente discutindo, várias mãos, né? E aqui representado estado, município, experiências tão relevantes, né? Com a estão aqui hoje, né? Os 3 níveis. Então, estou muito feliz de poder estar contribuindo, colaborando, e dizer que a Secretaria de Segurança, ela inicialmente, junto com a Ordem Pública, já iniciou aquele trabalho, né, no primeiro momento, de forma integrada, e agora, com a separação das secretarias, a gente permanece unidas, né, trabalhando de forma integrada, que a gente não tem como trabalhar separadas e isoladas, mas dizer que, de forma conjunta, estamos aí para poder, de forma transversal, poder enfrentar essa questão de segurança. Secretária, doutora Juliana. Boa tarde, vice-presidente, Ranalli, amiga, coronel Franciane, secretária municipal de segurança pública. De fato, estar
Primeira vez na vida que eu participo de uma comissão dentro da casa, né? Acho que é a primeira vez de todos nós aqui, né? Os senhores como vereadores, policiais que são, eu e a Coronel Franciane também como secretários, né? No executivo, mas agora em outra vertente. Mas a gente traz essa bagagem, né? Os senhores trazem, nós também trazemos, bagagem de que só as mãos unidas vencerão esse desafio, né? E essa guerra que é contra a criminalidade como um todo. Então é uma honra realmente estar aqui, rodeado dos senhores que admiro, que respeito. E já iniciamos, né? Eu e a Coronel Franciane já temos essa relação desde fora, né, da poder público municipal, uma relação de mútuo respeito e admiração e carinho, né? Mesmo sem tecnicamente termos trabalhado juntas na segurança pública estadual. Mas uma conhece o que a outra já fez, né? Então, e nesse mesmo sentido, desde o início, desde o dia 1º de janeiro, estamos unidas, todas as operações, tem o dedo, o coração, a alma e o cérebro da Coronel Franciane. Muito orgulhosa de dizer, porque só faz absolutamente. Então, hoje a autonomia da Secretaria de Segurança Pública Municipal é um reconhecimento da importância. Então, o laço do nosso prefeito e indicar a Coronel Franciane para ser a primeira secretária de Segurança Pública Municipal da história de nossa Cuiabá é motivo de muita alegria para todas nós, mulheres e mulheres policiais. Não tenho dúvida que juntas e junto com o Poder Legislativo Municipal faremos uma grande gestão, formaremos de fato, né, melhor capital. Contem sempre conosco, a dedicação, a vibração. Eu acho que é isso que precisa. Ter aquele amor, se dedicar efetivamente àquilo que você faz. É um novo desafio. Aqui, dessas duas mulheres, vocês podem ter certeza que terão isso. Que a gente possa dialogar bastante. É preciso. É indispensável aí algumas mudanças legislativas da esfera municipal, da atribuição da Câmara, para que a ordem pública possa evoluir, consequentemente, atender melhor o cidadão. Fica assim, é uma reunião de amigos, né? E amigos com responsabilidade. A nossa preocupação e nossa função aqui é atento e para ouvir o que as senhoras têm a dizer a respeito da segurança pública. E nós, junto com o prefeito, nós precisamos entregar algo significativo para o nosso povo. Eu vinha conversando com a Coronel Franciane, Hanali, você também tem essa perspectiva muito forte em você, na sua característica, porque nós vamos passar aqui por 4 anos, nos 4 anos nós temos que entregar a segurança dentro do município diferente. Eu também, assim como as senhoras e o senhor, são pessoas de entregas, de resultado. Então, eu tenho discutido muito com a Coronel Franciane, modelos que temos de monitoramento, de segurança, e a senhora tem também uma complexa de justamente ter o equilíbrio entre as ações de fiscalização e liberdade para o comércio. Então, o prefeito Abílio escolheu muito bem as senhoras, mas a gente sabe que isso é apenas um ponto de partida. A gente tem que desenvolver trabalho significativo para o nosso povo. E a gente gostaria aqui que, primeiro, as senhoras ficassem à vontade para falar sobre a dinâmica do serviço que está sendo realizado, quais são as perspectivas, e depois, de forma colaborativa, a gente tem algumas perguntas e, caso ainda não tenha se desdobrado para as ações efetivas, ou nós tenhamos uma formatação de alguma atividade administrativa, e fique à vontade, porque a gente vai construir isso junto. Fazer segurança pública nunca foi fácil, ou hoje é ainda mais difícil do que no contexto anterior. Hoje, a violência, passa da violência simples das relações interpessoais para ser um grande organizado, orquestrado, e eu fazendo uma análise, antigamente, grupos criminosos em Cuiabá, mas hoje eles estão interligados. Temos região oeste, região sul, e hoje eles dialogam. Coronel, eu não gosto de dizer, se não com base na nossa experiência e também com humildade, porque eu não gosto também de ficar
criando uma situação de segurança pública só para ter atenção. Não é isto. Saiu na imprensa, semana passada, na Conexão Poder, e o PCC investiu 8 bilhões nas eleições municipais. E esse cenário só vai se repetir no Brasil. E esse cenário só vai se repetir. O que isso me leva a induzir? Me leva a concluir? Que hoje, toda ação humana, ela pode ser influenciada pelo crime organizado, no lazer, no trabalho, na escola. E é por isso que eu dou muita atenção para as ações das senhoras, para a opinião, e este é o meu dever e é o dever do vereador Ranalli. Então, eu gostaria que as senhoras falassem, né, quais são as perspectivas e o que nós poderíamos influenciar positivamente no trabalho da Secretaria de Segurança Pública e da Ordem Pública também. Bom, inicialmente dizer dos pilares que a Secretaria Municipal de Segurança ela está pautada, né? Nós temos 3 pilares. Inicialmente, a atividade delegada, que é o nosso foco principal, é a nossa força motriz de trabalho, né? Que é desenvolvida através desse termo de cooperação com a segurança pública do Estado, nessa cedência de policiais militares e bombeiros militares atuando para a missão municipal. Então, essa aí é a nossa força motriz inicial. Segundo pilar importante, que nós estamos ainda iniciando, né, esse planejamento para poder realizar o desenvolvimento, é o vídeo monitoramento, através do Vigia Mais, né, é o ponto de partida do vídeo monitoramento, para que a gente possa integrar essas câmeras. Nós temos também essa possibilidade que estamos discutindo, de poder ter o acesso dessas câmeras que são exato, de pessoas físicas, né, para que a gente possa também estar auxiliando nesse monitoramento. Então, a gente está nessa fase de planejamento inicial para poder levantar. Temos 4.000 câmeras disponíveis? Temos, mas nós precisamos levantar qual o ponto para poder implantar essa câmera, né, de forma estratégica. E isso leva um tempo, a gente, né, tem as limitações, mas a gente está nesse processo inicial. E aí tem um segundo ponto desse vídeo monitoramento, que é a instalação, né, que também é uma outra dificuldade que a gente vai enfrentar, porque é uma quantidade grande, a gente precisa de parceiros que possam nos apoiar nesse sentido. A instalação no Tianair mesmo, né, a secretária ela conseguiu, através, né, do permissionário que atua hoje lá no Tianair, ele se propôs a instalar e a gente conseguiu, então, parceria muito, né, que trouxe um resultado muito eficaz para nós, que a gente já retirou as câmeras, finalizamos o projeto, já retiramos e conseguimos instalar. Então, hoje a gente já faz o monitoramento, né, do Parque Tianair, graças a esse empenho da secretária em poder fazer esse contato com esse permissionário, e ele se propôs, né, se voluntariou a arcar com as despesas dessa instalação. Então, isso todo dentro do vídeo monitoramento é um planejamento que a gente tem aí a curto, médio e longo prazo para poder finalizar de fato, executar um vídeo monitoramento eficiente. E o terceiro pilar, que é a nossa vigilância patrimonial. Aí também nós temos, em média, 1.300 vigilantes hoje, né, na Prefeitura Municipal, e a gente está nessa tratativa, nesse diálogo de estar, né, verificando esse regimento interno deles, uma capacitação. Iniciamos, inclusive, essa semana, a primeira capacitação para o ingresso de 230 vigilantes para a Secretaria de Saúde. Então, a gente já teve esse primeiro contato com eles, já iniciamos essa capacitação, temos um planejamento para poder finalizar essa turma, e, a partir daí, a gente proceder com todos eles nessa capacitação, uniforme. Então, tudo isso a gente está discutindo com uma equipe para poder estar implementando. E também a gente sabe que passa por custo, né? A gente tem um orçamento limitado também, ainda estamos nessa situação de calamidade financeira, mas isso tudo a gente já está trabalhando, está traçando já possibilidades de conseguir parcerias para poder estar implementando para esses vigilantes. Mas o ponto inicial é melhorar a prestação de serviço deles mesmo, né? Eles se sentem isolados, a gente já fez a reunião com alguns deles, mas eles se sentem
deixados meio que de lado, né, pela gestão. Então, a gente está trazendo, está aproximando, está fazendo essa tratativa para que a gente possa aí estar integrando, né, para que eles tenham esse sentimento de pertencimento e apoio, né, da nossa secretaria. Então, estamos nesse início, nessa tratativa, para poder melhorar esse relacionamento com eles e também verificar essa possibilidade da transformação, né, em vigilância patrimonial, que é um desejo deles, né, de estar aí se elevando, né, para a Guarda Municipal Patrimonial. E a Guarda Municipal, que é uma situação que a gente ainda tem que aguardar deliberações para que tenhamos uma segurança jurídica nessa implantação. Então, é um assunto ainda que a gente não tem uma definição por hora. Precisa aguardar outras deliberações, a comentária também, que é um ponto muito, né, importante para nós, que a gente precisa amadurecer muito ainda os detalhes dessa guarda para poder estar discutindo. Em suma, é isso, mas nós já nesses 3 primeiros meses, presidente, já realizamos mais de quase 50 operações de apoio às demais secretarias, à ordem pública. Em primeiro lugar, né, a gente atua em várias frentes, só dentro da Secretaria de Ordem Pública, Poluição Sonora, Meio Ambiente. Então, tem várias frentes dentro da ordem pública, mas a gente apoia também as unidades de saúde, assistência social. Já registramos quase 20 boletins de ocorrência só com relação aos servidores públicos mesmo, desacato, lesão corporal. Então, a gente tem uma atuação muito próxima do município, dos locais dos municípios, né, das secretarias. Apoio agora, recentemente, a gente fez da Secretaria de Saúde mesmo, nos fins de semana, a gente acompanhou a equipe. Então, com a Secretaria de Obras também, às vezes eles vão realizar um serviço num local e são hostilizados, aí a gente tem para poder garantir que aquele serviço seja executado. Então, todo esse apoio, nossa secretaria que tem feito através da atividade delegada. Por isso que eu digo que a atividade delegada é a força motriz da nossa secretaria, porque é através dela que a gente consegue fornecer e os serviços sejam executados de fato, porque se a gente não acontece. Então, em suma, de forma muito breve, consiste nessa atuação, nossa secretaria. Doutora, por favor. Secretária de Ordem Pública, doutora Juliana. Só um parênteses, presidente. Aproveitar e convidar o vereador Rafael Ionecubo participar aqui, está aqui dentro, autoridade, acompanhar e ver como é que funciona uma comissão. Fica aqui como nosso convidado. Vai ser um pedido nosso para nosso presidente para incluir o senhor na Comissão de Segurança Pública, tá? Pela sua perspectiva também de atuação. Seja muito bem-vindo. Com o senhor a palavra. Seja muito bem-vindo, tá? Coronel Franciane, a secretária nossa do município de Segurança Pública. Ela saiu da Polícia Militar agora, do subcomando da Polícia Militar, e hoje vem comandar a Secretaria de Segurança Pública. A doutora Juliana tem uma vasta experiência e já reconhecidamente uma pessoa que atua muito, atuou em várias delegacias e hoje empresta sua experiência para a Secretaria de Ordem Pública. Foi feita uma divisão por parte do prefeito Abílio e fragmentou, dada a relevância das 2 secretarias. Então, o senhor pode fazer uso da fala e depois dar as boas-vindas para as 2 secretárias também. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade aqui. Primeiro dia, né, Ranali? Eu falei, Ranali, me ajuda aqui, Ranali. Perdidaço aqui. Mas é tão bom, gente, a gente ser acolhido, chegar assim numa casa dessa, ter com quem contar. Você já pensou se a gente cai aqui num lugar desse aqui sozinho? É bem complicado, né? E hoje, assim, o Dias já deu uma palavra assim, que até emociona a gente, conta a história, sabe da luta que a gente vem travando. A análise já está desde 2017, né, comigo, lá, né, lá atrás. E a Juliana, eu já perturbei ela algumas vezes, já, Juliana, ó, tem tal coisa aqui. Então, o que vocês puderem contar comigo também, eu estou aqui para somar
Primeiro para aprender. Mas eu sei que um pouquinho tempo que a gente ficar aqui, a gente vai conseguir ajudar a querida e amada Cuiabá. E vamos colocar Cuiabá no rumo certo. Porque, como eu disse lá no discurso hoje, eu acredito que Cuiabá tem jeito. Então, obrigado, vereador, pela presença. Doutora, a senhora, com a palavra. Boa tarde, vereador. Tudo bem? É uma satisfação também estar com o senhor aqui. Hoje, na nossa primeira vez, é a primeira vez aqui, a Coronel Franciane também. Nós estamos nos habituando a essas formalidades aqui, mas estamos entre amigos, isso importa, né? Obrigada por estar aqui hoje. De fato, a gente já trocou muita figurinha, né, pelo Instagram, pelo WhatsApp, especialmente ali da região central. São mais olhos para nos alertar, para nos trazer ao nosso situações que invariavelmente a gente está em todos os locais, né? Quando o prefeito Abílio me fez essa oferta, né, esse convite, eu falei, meu Deus do céu, eu estava na minha zona de conforto, na minha unidade, titular da minha unidade, amando a matéria, crimes cibernéticos, fazendo pós-graduação, enfim. Mas eu acho que é um chance, né? A gente tendo oportunidade ainda de colaborar, por que não? E a ordem pública sempre foi uma secretaria que eu também cutucava, dos anseios locais do meu bairro também, né? Enfim, então, eu acredito que e aí estou agora 5 meses, né? Vamos completar como secretária da pasta. De fato, uma pasta extremamente importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Ela ordena todo o crescimento, todos os negócios, atividades econômicas, obras, poluição sonora. Então, tudo que a SORP hoje ela fiscaliza e regula vai reverberar na segurança pública. Quando um terreno baldio está ali abandonado, repleto de mato, de lixo, é ponto do quê? Ponto de uso de droga, é ponto de esconderijo de criminosos, pontos de arrebatamento de vítimas de estupro, mulheres podem ser estupradas, enfim. Então, a ação efetiva da ordem pública, notificando esses proprietários, impondo multas e penalidades e cobrando que eles façam a parte deles, inclusive do próprio poder público, municipal, estadual e federal, para que tome conta das suas áreas públicas, é demasiadamente importante. É um foco de doenças, nós vivemos aí a epidemia das arboviroses e o quanto que a SORP foi demandada. Esse meio tempo que eu estou ali tentando entregar à comunidade, à sociedade, mostrar o quanto que é importante, eu me vi cercada de procedimentos arcaicos, burocráticos, analógicos, uma secretaria que não tinha ferramentas, não era valorizada a tecnologia. Nós, em que pese uma equipe maravilhosa que entende muito de tecnologia. Então, nós demos visibilidade e oportunidade aos fiscais de carreira, dedicados que são, de darem a sua opinião, darem seu projeto, me falar o que é preciso, porque eu falo que eu sou uma forasteira ali, né? Eu vou sair de ali daqui a um tempo, basicamente fiscal ad hoc, eu falo, né? Porque é muito importante. Cada vez que eu conheço o trabalho deles, quanto que é precioso, as inúmeras legislações que embarcam a carreira deles, eu fico ainda mais preocupada e tenho que entregar mais. Um outro ponto que a gente estabeleceu, além desse avanço tecnológico, dei visibilidade e voz aos fiscais que estavam ávidos por serem ouvidos, por entrarem na sala do secretário e falarem, nossa demanda necessária é essa, nós precisamos evoluir nisso, porque eles são donos da secretaria. A secretaria é feita dos fiscais, óbvio, na sua atividade finalística. Tem os administrativos, tem os comissionados,
tem a forasteira aqui, né? Enfim. Mas o coração é a fiscalização, é a atividade de carreira deles. Então, eu preciso ouvi-lo. E nesse tempo todo, eu vi quantos projetos maravilhosos, inclusive o que foi recentemente aprovado por essa casa, por unanimidade, foi a criação do domicílio eletrônico do contribuinte. Meu Deus do céu! Vocês pasmem, senhores, pasmem. As entregas, notificações, ou eram pessoais, ou eram feitas por AR. E a prefeitura, infelizmente, estava sem contato com os Correios. Então, como que eu notifico o proprietário do terreno X que ele tem que limpar? Como que eu notifico o proprietário da multa, do auto de infração? Então, eu falei, meu Deus, e qual que é a solução? Secretária, a solução a gente já tem. Só faltava alguém levar essa solução para a Casa de Leis. E levamos. E num tempo recorde, a Procuradoria também maravilhosa, né, que foi um trâmite muito rápido. Gente, a lei está aprovada. O DEC fiscal está criado. Em 60 dias ele vai acontecer. Então, todas essas notificações represadas, que a gente tem que fazer publicação em edital, sabe? Isso aí já acabou, já era. Já existe o DEC fiscal, o DEC da economia, onde o contribuinte, através do ISS, os tributos municipais, a prefeitura já se comunica com o contribuinte eletronicamente. Então, por que não estender isso a toda a secretaria, a toda a prefeitura, né? Então, esse primeiro passo já foi dado. Já introduzimos inteligência artificial em vários processos dentro da secretaria, o que traz agilidade. Em breve lançaremos o nosso nosso canal de denúncias também com uma inteligência artificial, porque hoje, pasmem também, é um WhatsApp web e um servidor, inclusive o Paulo César, que você conhece bem, Ranali, ele fica na frente do WhatsApp web, enquanto o denunciante está denunciando, ele está no outro sistema compilando a denúncia. A gente não consegue mensurar quantas denúncias recebemos, porque ele não consegue dar vazão àquilo. Então, em breve já vai sair também e a gente vai ter noção de quantas denúncias por dia eu recebo, quantas eu consigo dar andamento, quantas eu não consigo nem começar, para a gente ter meta, né? Então, esse foi um grande avanço. O sistema de vídeo monitoramento, ele também pode ser útil para a SORP, por exemplo, nas fiscalizações da região central. Agora, com essa nova proposta dos comerciantes ambulantes em ordem, nós precisamos monitorar. Como que eu vou monitorar? Vou ter que ter todo dia um fiscal andando para lá e para cá? Óbvio, tem que ter, tem que ir. Mas o vídeo monitoramento vai me auxiliar em muito, em tempo real. Eu posso ter um monitor, um fiscal, dentro de um centro de controle, como o CIOSP nós temos hoje, e monitorando e acionando o fiscal, desloca para a rua tal. Nisso e tantas outras infrações, como os crimes ambientais. A SORP é fundamental nos crimes ambientais. Tanto é que tem um fiscal full no Juvan hoje, né? Enfim, o sistema, senhores, da prefeitura como um todo, parece que é feito para não funcionar. E me perdoe a sinceridade, uma secretaria não conversava com a outra em termos de sistema. Poxa, como que eu não vou acessar o cadastro imobiliário do município se eu estou apurando uma invasão de área? Como que o meu fiscal vai saber de quem que é aquela área? Aquela área é pública, aquela área é particular, de quem que é? Para ele agir. Eu não tenho acesso. Para eu ter um acesso de um sistema privativo, eu tenho que oficiar o secretário. Ofício. Né? Então, nós estamos rompendo essas barreiras através da SAET, que é a Secretaria de Tecnologia, que é o secretário Elson, quem está comandando hoje, que tem essa missão de integrar os sistemas. Nós, da polícia, nós acessamos nossos sistemas, eu jogo o CPF ali, eu tenho tudo, eu tenho receita, eu tenho fazenda, eu tenho criminal, eu tenho BO, eu tenho Energisa, eu tenho Jusemate, eu tenho tudo num único sistema. É o que a gente deseja para a prefeitura hoje. O meu fiscal ir à rua com tablet, né? E ter acesso em tempo real, georreferenciado. Hoje é papel, senhores. Papel. Os blocos de autos de infração, notificação, é papel.
Então, ele vai à rua com papel, chega na secretaria, eu tenho que sistematizar isso, para eu ter indicador, para eu parametrizar, para eu saber, para eu pontuar. Enfim, tudo isso em breve vai ser história. Vai ser história. E a gente quer que o fiscal saia com o tablet na mão e faça as notificações eletrônicas. Ele tenha no tablet dele a informação que ele precisa para trabalhar, para ter celeridade. Enfim. O desafio é enorme dentro da Secretaria de Ordem Pública, mas eu conto com servidores maravilhosos lá, e infelizmente tem um histórico negativo, envolvendo inclusive um parlamentar que é fiscal de carreira lá. Mas ele é exceção. Aquilo é exceção. E cada vez vai ser mais. Porque a gente não tem compromisso com a ilegalidade nem com o errado. Eles já sabem disso. Eu falo que guerra avisada não mata aleijado, né? Então, assim, o recado foi dado ali. E eu tenho tido um feedback muito positivo em termos de harmonia de secretaria, de espírito de corpo. A gente chegou lá, era uma secretaria segregada por conta de guerras de sindicato e poderes ali envolvidos, né? Mas agora nós estamos criando um espírito de corpo, e um espírito de corpo para servir a sociedade. Eu falo que a minha porta está sempre aberta lá, detesto porta fechada, eu só fico com a porta fechada por causa do ar-condicionado, né? Porque não tem como, mas eu detesto porta fechada. Então, nós recebemos ali, diversos vereadores já foram lá trazer demandas para a gente, e a gente quer isso, essa troca mesmo. Temos inúmeras dificuldades também lá, desafios, mas que eu tenho certeza que com o maior patrimônio da prefeitura, que é o seu servidor, a gente vai conseguir avanços significativos, como em 5 meses, Coronel Dias, nós revertemos uma percepção pública da SORP de extremamente negativa para extremamente positiva. Nós fizemos um estudo um pouco ali caseiro, com uso de inteligência artificial, sobre a percepção da população da SORP em outubro de 2024. Era péssima, que foi a deflagração das operações, enfim. E fizemos o mesmo estudo com as notícias, com as ações que implementamos em março deste ano. Inverteu. Extremamente positiva, né, para o extremamente negativo, para o extremamente positivo. E nesse papel todo, obviamente, eu tenho que agradecer imensamente a minha amiga, Coronel Franciane, que a SORP não sobrevive sem a segurança pública. Hoje, infelizmente, grande parte das atuações dos nossos fiscais são em áreas de faccionados, são em áreas, inclusive, com loteamento de invasões. Eles invadem áreas e loteiam essas áreas. E quem tem que fazer fiscalização e notificação e, de repente, até sugerir a retirada é a SORP. E sem a segurança pública, quem faz? Poluição sonora à noite. Um ambiente extremamente hostil, com álcool, drogas, faccionados, armas, e o fiscal não anda armado. O fiscal, ele mora na comunidade, ele tem medo, né? Enfim. Então, por isso que toda ação que eu invento lá, a hora delegada vai, né, doutor? A hora delegada vai, né? Fran, a hora delegada pode ir. Então, assim, hoje é questão de sobrevivência da fiscalização, estarmos de mãos dadas sempre. E eu conto sempre, e nunca tive um não por parte da Coronel Franciane. Então, quero agradecer de público e dizer que estamos imbuídas aí desse espírito. Tem muito desafio, ainda não está bom, não está nem perto do bom. Especialmente poluição sonora e o atendimento às denúncias, porque é arcaico, porque é manual. Mas em breve vai melhorar muito. Doutora, obrigada pela explanação. Eu destaco aí a questão da estruturação tecnológica, eu acho que isso é fundamental para a gente. Ainda que a Câmara ela não atue na presença, faz o estudo, né, Coronel, do uso da força, e a presença é fundamental. Você tenha
a perspectiva da presença policial tecnológica, mas a ação vigorosa da polícia é necessário estar junto, né? A senhora falou também sobre a poluição sonora em terrenos baldios. A senhora falou que tem muita coisa para evoluir. Como é que está o atendimento da poluição sonora? A senhora acha que pode avançar, porque precisa de uma presença física também, só tecnológica não adianta. Nós temos também a Polícia Militar dando apoio. A senhora acha que é possível a gente repensar esse modelo? Porque a reclamação que nós recebemos é que não tem um atendimento para a poluição sonora. Distribuidora, final de semana, até não tem. Eu ainda tenho a grata satisfação de ter a senhora como amiga, como parceira. A senhora desenrola minhas guerras ainda. Mas eu vejo como um futuro que a gente enxerga desse atendimento, que é ter a poluição sonora sendo atendida, não só, às vezes, pelo fiscal. Deixa eu fazer só um retrospecto aqui sobre como que se desenvolveu o histórico do militarismo, tá? Olha só, na Grécia Antiga, os militares eram responsáveis para cuidar dos cereais. Pensa hoje numa agricultura familiar, aproveitando a discussão da baixinha aqui. Quem ia fazer a segurança de toda a dinâmica da sociedade eram os militares. Esse era um momento. O militar cuidava de tudo. Uma outra fonte de característica militar foi na Guerra dos 100 Anos, que durou 107 anos. E nossa formatação militar veio exatamente do exército francês. E aí veio com a família real e configurou-se, então, esses dois momentos de característica militar. Antigamente, o militar ele era responsável por diversas ações da sociedade. Só que o Estado vem se especializando. E nessa especialização, nós tiramos a responsabilidade da Polícia Militar de fazer o controle da poluição sonora. Temos, então, um setor dentro da Prefeitura para fazer essa fiscalização, que precisamos melhorar e muito. Então, eu vejo como uma possibilidade da atuação também da Polícia Militar de forma mais presente e vigorosa, porque a Polícia Militar, e um recado a todos os irmãos da Polícia Militar, nós não aguentamos mais chegar na distribuidora, coronel, e a nossa resolutividade ser pequena, ser baixa, porque nós não temos o poder de polícia para atuar nesse aspecto. Felizmente teve uma decisão agora de nós atuarmos no TCO. Só que isso, por um lado, é muito bom, mas por um outro lado é muito ruim, porque exige mais do policial militar. Então eu gostaria de aproveitar a presença da senhora para dizer o que a senhora pensa sobre tudo isso. Concordo integralmente. Está muito ruim. Está muito ruim. Está muito ruim por uma série de falhas. E não é só da prefeitura. Veja bem, a poluição sonora é uma infração administrativa. A atuação da prefeitura com sonômetro pelo fiscal. Inclusive, sabe quantos técnicos em operar o sonômetro tinha quando a gente assumiu? 10. Sabe quantos nós formamos? Já no início, nós fizemos uma parceria com o Senai, trouxemos um instrutor que foi custeado, aliás, pela FEConseg, o senhor Danilo, custeou R$6.000, nós formamos 30 técnicos, dentre os quais policiais militares, cada um de um batalhão e da Companhia Independente do Centro, e 2 policiais civis da DEMA, porque é uma questão ambiental, é um crime ambiental. Então, nós também facultamos às forças amigas a participação e a qualificação no sonômetro, porque é um instrumento técnico, precisa saber aferir, precisa saber produzir o relatório de ruído para consubstanciar a infração administrativa e o crime ambiental. Enfim, nós temos hoje equipes fixas que trabalham junto à GGI, Poluição Sonora, e no Disque Silêncio da Prefeitura. São pessoas dedicadas, mas eles não vão dar conta da cidade inteira. Eu tenho de quinta a domingo, a partir das 22 horas com a GGI e às 23 horas com o Disque Silêncio. Só que eles encerram às 3 e às 4 da manhã. Nós firmamos uma parceria com o CR1, né?
abrindo as portas das nossas secretarias agora para receber as apreensões de eventuais termos circunstanciados de ocorrência de perturbação da tranquilidade. É uma contravenção penal que não precisa fazer a aferição, o sonômetro, não precisa, né? E nós abrimos, porque muitas vezes o juizado não tinha como guardar, o batalhão não tem como custodiar e a central de flagrantes não vai receber. Fazendo o TCO, a própria Polícia Militar está fazendo o TCO e está vendo o quanto é complicado também mexer com instrumentos formais, né? Precisa da tecnologia para acelerar, porque hoje um TCO produzido pela Polícia Militar está demorando também. E aí impede a guarnição de seguir para outros atendimentos. E a gente entende que tempo é eficiência no policiamento ostensivo. Mas as portas da SORP e da Secretaria Municipal de Segurança Pública estão abertas a receber esse material apreendido. Outra demanda que a gente tem feito, um trabalho antes de chegar na noite, antes de chegar na poluição sonora. Distribuidoras foram fiscalizadas, muitas não tinham a licença para atividade. A distribuidora, o KNAI dela, não é para consumo de bebida no local. É pega e vai embora. Só que os donos, eles colocam lá a cadeirinha ali, aí sem autorização para usar, inclusive, a calçada, que a calçada é pública. Não tem autorização. E eles se valem dessa situação de, vou transformar minha distribuidora num bar, num botequinho ali, e aquilo vai gerando som, vai gerando perturbação, vai gerando uma série de consequências. Então, nós temos feito as fiscalizações a esses estabelecimentos também. E é lomba na delegada, viu? E é lomba na delegada. Eu estou criando vários inimigos, mais uns para as listas. E assim, eu vi já o vereador Ranalli falando que ele queria apresentar um projeto de lei que limitasse, inclusive, o funcionamento de distribuidoras. Afinal de contas, por que tanta distribuidora funcionando 24 horas na nossa cidade? Tem necessidade de tudo isso? Mas eu estou trabalhando, mas distribuidora de bebida vende bebida, não é para consumir no local, não é bar. Por que precisa ficar aberta 24 horas? Qual que é a necessidade disso? E eles têm essa autorização muito facilmente liberada pela prefeitura, né? Então, a gente precisa rever. Muitas vezes nós sabemos disso, que é até fonte de lavagem de dinheiro. Prostituição, ponto de venda de droga, enfim, e dentre outros tantos malefícios. Então, e a poluição sonora, para além de ser um problema que tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Prefeitura devem cuidar, é um problema cultural também. Nós temos que tocar nesse ponto. As pessoas, elas têm que olhar para dentro de si e também falar: estou ouvindo o meu som num limite para eu não atrapalhar o meu vizinho? Eu estou ouvindo o meu som, estou me divertindo de uma forma que eu não prejudique um idoso, uma pessoa que tem uma criança neurodivergente? Inúmeras ligações, coronel. A gente recebe, eu tenho um filho autista, ele não está conseguindo dormir porque o meu vizinho está aqui. E a gente não tem efetivo da PM para atender tudo isso, e muito menos da Polícia Civil. Então, para além da repressão, a gente precisa entrar com campanhas de conscientização da população. Quando é que as pessoas também começaram a parar de beber e dirigir? Quando doeu no bolso. Quando custa muito mais você pagar todas as multas diárias do pátio da CEMOB, e inúmeras outras consequências do que você pedir o Uber. Enfim, então, eu acho que passa pela conscientização, passa também por uma repressão um pouco mais severa relacionada a isso, e nós melhoramos bastante. Mas, para mim, está péssimo ainda. Eu preciso de mais equipes, mas para eu ter mais equipes, eu tenho que ter mais efetivo. Hoje, nós temos 156 fiscais na secretaria. 50 dos quais no abono permanência. Então, nós temos um fator humano limitador também. E por isso que eu tento fazer esse trabalho de impedir que chegue na poluição sonora à noite antes, fiscalizando.
E, infelizmente, nós vemos comerciantes reclamando da fiscalização, que o Abílio quer fechar os comércios, né? Vemos isso na internet. Só que eles não contam que tinha cigarro eletrônico à venda ali, que é proibido. A Anvisa já proibiu. Não contam que tinha produtos vencidos. Não contam que estavam vendendo gelo, cuja origem da água que estava sendo feita gelo não tinha procedência. Então, é fácil você ir para as redes sociais e expor só o seu lado de coitado, mas o seu lado de vilão você não expõe, né? Então, a poluição sonora é uma prioridade para mim, Juliana, para a delegada Juliana e para a secretária Juliana. A equipe já sabe disso. Então, nós estamos melhorando, mas eu tenho limitações que eu muitas vezes posso alcançar e tem limitações que eu não vou alcançar. Mas está péssimo ainda, eu sei disso, mas acredite, estamos cada vez mudando a metodologia de trabalho para tentar uma entrega melhor. Doutora, eu acho que, como a senhora falou, avançou. Eu acho que não está péssimo, não, avançou. Fico muito contente de saber dessa quantidade de profissionais capacitados. É pouco, mas já é um modelo para a gente expandir. Eu falo isso porque quando a coronel era subcomandante da polícia, eu comandava o 10º Batalhão, né, coronel? E lá comigo a gente tinha 200 policiais. E a gente não tinha essa aproximação, então nós nos sentíamos subutilizados. Porque nós somos chamados para o local e a gente não consegue trazer a resolutividade para que aquele comportamento não ocorra mais. Mas eu acho que esse é o caminho mesmo. Se a senhora me permite, eu acho que eu mudaria o termo "está péssimo", que eu acho que está sendo feito um bom trabalho e eu acredito muito e confio muito na sua inteligência, na sua força de vontade. Conheço a característica da senhora, eu acho que por isso que o Abílio chamou e a convocação para essa missão foi correta, e uma boa guerreira jamais se esconde numa missão tão difícil quanto essa, né? Então, um outro problema, o senhor queria falar sobre a distribuidora? Sim, com certeza. Primeiramente, voltando lá no início, recapitular o que foi falado aqui, que já tem uns minutos. O delegado gosta de fazer relatório, então fala muito, né? Polícia Civil é muito papel, é muita palavra. Mas, assim, da nossa alegria, Dias, porque esse bastidor foi traçado com a gente junto, dizer da felicidade quando ele inaugurou a Secretaria de Segurança Pública, que vai na contramão do governo federal, que não quer, só um exemplo pequeno, contextualizando a atualidade, o Lula se bate ali para não categorizar o crime organizado no Brasil, as facções criminosas, como o PCC e Comando Vermelho, como organização terrorista. Então, isso foi um passo ímpar aqui da Franciane, até a gente sabia das indicações, referendamos o nome das senhoras, né? Bastidor político funciona assim. E muito feliz com o trabalho das senhoras. E, nesse caso específico da SORP, é uma observação minha, porque a gente sabe que o crime organizado migrou. Eles não querem mais sujar a mão. Então, eles não querem botar a mão na cocaína. Eu, que sou da DRE, sei disso. Então, hoje eu fiz um embate aqui com a questão das bets, né? Xinguei aquela palhaça daquela imbecil que fatura em cima de mais esse ponto, um problema para a população brasileira, que vai se tornar a bet. O cara deixa de comer. Gente, tem gente se matando, Dias. Acompanha gente devendo 29, 39 mil reais, 10 mil reais na bet, no Tigrinho, e se mata, porque não tem condições de pagar. E o crime organizado está tomando conta disso. Está tomando conta de outros meios. Onde eu quero chegar? O crime organizado hoje sim domina as distribuidoras, porque é uma forma de lavagem de dinheiro sem controle. Então a gente tem que se preocupar sim. A Juliana sabe dessa preocupação minha, passa pelo álcool também. Infelizmente, com a pandemia, eu toco nesse assunto toda hora. Aumentou-se a tolerância à bebida no organismo de todo brasileiro. Todo mundo bebe a rodo. Minha luta contra o carnaval, Dias, não é a questão da festa, é o consumo excessivo de álcool. Aumenta feminicídio, aumenta a violência contra a criança, que é uma preocupação minha, pessoal, pela Comissão da Criança, né, Dias? Nossa preocupação com
com as crianças. Então, assim, o álcool é um problema. E aí eu tenho, sim, essa meta de apresentar nessa casa que a fiscalização e concessão de alvará seja levada a cabo. Se o cara abrir uma distribuidora, é uma distribuidora. Ele não pode transformar em bar. Porque para abrir uma distribuidora é mais fácil que abrir um bar. Então o cara abre a distribuidora, não vem a fiscalização, eu boto minhas cadeirinhas e viro o bar. Isso tem em todo o bairro. Vocês que fazem o patrulhamento, fazia, né, Dias? Vocês constatam isso. E como que a gente pode fazer? Dificultando a obtenção do alvará, punindo com a perda do alvará e, principalmente, aí sim, isso é uma questão pessoal minha, Dias. Para mim, a distribuidora tem que funcionar até 10 horas da noite, no máximo. Por quê? Pega uma periferia, o pai e a mãe bêbado em casa, vai mandar quem buscar, Dias? Uma criança, um adolescente. O cara não vai pedir o documento para vender, para saber se é menor de idade, cara. Outra coisa, já é proibido você dirigir alcoolizado. O cara que for buscar, vai buscar a pé? Não vai. Ele vai de carro e ele já está bêbado. Quer beber? Quer encher o rabo de cachaça? Leva para casa. Tenha lá, tem em depósito próprio. Ninguém vai impedir a venda. Porém, depois das 20 horas, não tem condições. E a gente sabe, delegado, eu já te mandei algumas reclamações, que nos bairros da periferia a gente não quer generalizar, porque lá tem muitos trabalhadores. Tem cidadão de bem lá, só que ele não está podendo dormir, Dias. Não está podendo dormir, Franciane. E eu fico com esse medo, com esse receio, por isso que a minha insistência na Guarda Municipal, que está na Polícia Municipal, para a gente não ficar dependente da hora delegada. Porque a gente quer, sim, Dias, que o policial militar tenha um salário digno. Que você tocou nesse ponto, parabéns pelo seu discurso hoje, que ele viva do subsídio, que ele não precisa fazer bico de hora delegada, porque é um bico, que ele não precisa fazer bico de hora extra, que é um bico, que ele viva ali da escala policial. E aí sim, a gente, com uma guarda municipal, com a polícia municipal a contento, auxiliando o trabalho da ordem pública. Então, é uma batalha nossa. Eu me revolto com isso, Dias, porque estamos perdendo jovens por aí, famílias. Essa briga minha com o álcool é homem matando esposa. A esposa, esses dias, esfaqueou o marido, né, e por ciúme, porque o cara chegou e ela já estava cachaçada e beberam junto, ela foi para cima dele. Então, é uma violência descabida. E só consignar aqui o nosso apoio. Né? No caso específico da Franciane, eu tenho muita demanda sobre os vigilantes. Dá um pitaquinho aqui, eu faço questão, Franciane, de ajudar a construir. Então tá. Na SORP. Tá. Porque eu não ia questionar, eu só estava complementando. Só estava complementando o que a Juliana falou, dizer do meu apoio aqui, ela sabe, até toda a legislação que ela precisar nesse sentido para a gente embater aqui, ela pode encaminhar. Você viu que essa questão do endereço eletrônico para comunicação é que a gente que é polícia civil, polícia de papel, vamos falar a verdade nesse país, é a polícia de papel. A gente levou muitos anos, eu sou da época do inquérito de papel, você tinha que carimbar folha, dar visto em folha. Exato. Então, assim, é descabido isso. Hoje, você precisa da tecnologia para o fiscal passar, bater a foto e enviou, já notifica o cara. Ele tem um mês, não limpou o terreno, multa. Não limpou o terreno, multa. Na terceira multa, me dá o lote que eu vou vender. Você entendeu? Então, assim, esse dinamismo a gente precisa. Então, fica aqui, acho que as ideias comungam aqui, né? Hein, Hanali, atacando os problemas que a doutora enfrenta, eu acho muito pertinente a sua colocação, e aí já me colocamos à disposição da senhora para qualquer alteração dentro do município, essa comissão para discutir essas questões, como a distribuidora, o funcionamento dela por 24 horas. Dias, eu só queria pontuar um detalhezinho com relação a Juliana da poluição sonora. Eu sou do centro histórico e hoje, Juliana, o que a gente mais vê ali no centro é uma guerra de caixinha de som na porta da loja. Cada um bota uma caixa de som para a rua e mete aquele música no 12 ali. As pessoas passam, não conseguem conversar na calçada, não conseguem falar no celular sequer mais com as pessoas. Aí aqueles carros de propaganda também,
Por exemplo, no sábado, o centro congestiona, isso é normal. Aí o carro de som, não que eu seja contra o carro de som de propaganda, mas eu acredito assim que o carro parou, o trânsito parou, ele tinha que reduzir pelo menos o som enquanto o carro estivesse parado, mas não, o som fica alto, você não consegue atender o seu cliente dentro do estabelecimento. Porque o som está tão alto que você não consegue atender o celular, você não consegue falar com a pessoa daqui a 50 centímetros na sua frente. Então, acho que essa questão do som aqui no centro histórico ali, tem que haver uma fiscalização ali, impor algum limite, eu não sei, porque é muito, muito alto, assim. Tem hora que a gente passa, dá vontade de virar a caixa para dentro da loja do cara, você quer ouvir o som alto, então, mas não direcionado para a rua, né? Aí só um ponto assim que eu acho assim importante, que eu convivo aqui no centro histórico, né? E eu acho que não é uma reclamação só minha, que são de diversas pessoas, tanto às vezes até de vizinhos, porque o vizinho fala assim: abaixa esse som aí porque eu não estou conseguindo atender aqui na minha loja. É um problema ali que a gente tem que estudar alguma forma de conduzir. A senhora quer comentar, doutora? Quero. Eu não vou falar nem 90, mas eu vou chutar aí, para ser bem generosa, 60% de alguns dilemas que a gente enfrenta na SORP se resolveria com uma palavra: respeito e bom senso. Agora, se os próprios comerciantes, e a gente já autuou muitos comerciantes da região central, inclusive com apreensão, eu estou cheio de caixa de som lá da 13 de junho, viu? Lá no depósito da SORP. Não é por falta de ação, não, porque eles atuam bastante ali. Se o próprio lojista, o comerciante, ele não percebe isso, tem que vir a prefeitura falar para ele. Se entre os próprios comerciantes, numa relação de respeito e harmonia, fala: vamos abaixar esse som, é insuportável, não consegue fazer isso. Você está vendo como é cultural? Então, assim, óbvio, vamos agir, vamos fazer o nosso papel, mas é algo que tem que vir da pessoa também, né? A gente tem que tocar nesse assunto de educar nossos filhos, de educar a sociedade, de trabalhar isso nas escolas, no quão importante é você respeitar isso, o quanto o silêncio é bom, o quanto que você respeitar o direito do outro é importante, né? Óbvio, vamos aos casos, a gente tem que agir mesmo, né? E tem níveis, sim. Tem o sonômetro, que é esse aparelho, que ele afere a quantidade de decibéis emitidos. E tem toda uma legislação bastante rígida sobre isso, né? Mas falta mais gente para fiscalizar. E, enfim, mas eu perdi eu ia fazer um comentário do vereador Ranalli, mas eu me perdi. Quando eu lembrar, eu falo. Eu vou aproveitar, então, ainda senhora, depois eu vou fazer algumas perguntas para a nossa coronel. Terrenos baldios. Eu ouvi a senhora dizer que existe um avanço, existe uma intenção de integrar informações, mas ainda também nós temos dificuldades. A reclamação ainda é intensa. A gente viu agora no período de muitos insetos, e tudo mais. Então, qual que é o caminho que nós precisamos seguir para evoluir na fiscalização, na implementação de um IPTU progressivo e entre outras ferramentas? Vou dar um spoiler, então, de algo que eu mandei hoje para a PGM. Projeto de lei que institui penalidades mais severas e graduais. Hoje existe todo um regramento sobre você deixar de limpar o seu terreno, mas antes disso, a responsabilidade de zelo e cuidado é do proprietário. Então, a gente não pode ficar, óbvio, ficamos cobrando da prefeitura, mas é do proprietário. É uma responsabilidade dele cuidar do terreno dele, da calçada dele. Ele não fazendo, vai sobrar para quem? Para o poder público. Então, quanto mais o proprietário cuidar do patrimônio dele, menos sobra para o poder público que consegue cuidar do próprio patrimônio. O que acontece? Nós temos inúmeros terrenos em áreas residenciais, inclusive Boa Esperança, por exemplo, que é briga judicial, que é espólio, que é inventário, que o proprietário mora fora do Brasil.
que ninguém se fala, então fica difícil gerir essa situação. Nós já temos uma legislação que põe multas, tem o IPTU progressivo também, mas nunca foi efetivamente aplicado e regulamentado. Então, nós encaminhamos, óbvio, deliberamos com o prefeito Abílio também sobre essa necessidade em uma reunião que tivemos recentemente, e é muito leve a pena, é muito leve essa multinha, sabe, é muito pequena para o cara se mover para limpar, para o proprietário ir lá e efetivamente não deixar chegar naquela situação de calamidade. Então, nós encaminhamos para a PGM para fazer toda uma análise de legalidade, constitucionalidade, né, e viabilidade jurídica, que impõe progressões nas infrações administrativas. Se o seu terreno só está com mato, é um tipo de penalidade. Se o seu terreno está com mato e tem pneu, tem entulho, é 2 vezes. É um exemplo, tá? Se o seu terreno está com resto de construção que serve para criminoso se esconder, é 3. Então, vai ter uma progressividade e a pena pecuniária ela não tem limitação. Eu não posso, por exemplo, impor um IPTU progressivo além de 15% do valor venal, porque tem efeito de confisco. Então, um tributo ele não pode ser confiscatório, é regra constitucional. Mas o STF já decidiu que a multa, que a infração, ela não tem limite. Então, a gente está trabalhando nessa progressão de penalidades para que depois a gente possa inserir essa dívida, esse resto, essas multas aplicadas cumulativamente na dívida ativa e vinculada à inscrição imobiliária do lote. Também tem uma novidade que nós estamos desenvolvendo lá, que é uma inteligência artificial que a gente vai aplicar no drone que sobrevoa. Isso não é no contrato de ninguém, é sangue puro. Coisa que a gente está fazendo lá dentro, sem R$1 de empresa particular, sem R$1 de contrato de tecnologia de grandes empresas. São os nossos servidores, os nossos talentosos. Desenvolver uma IA que, quando a gente levanta o drone, ele já lê e já detecta quais são as infrações, com os artigos, com tudo. Isso integrado a um sistema eficiente e ao DEC fiscal, por exemplo, na hora já manda a multa. E já com essas graduações com a nova lei, se ela for aprovada. Então, é difícil estarmos em todos os locais. A cidade estava muito abandonada, muito deficiente. A Limpurb também tem suas limitações, porque tudo que a SORP não consegue fazer com que o proprietário promova a limpeza, a SORP não tem uma equipe para fazer a limpeza. A secretaria ela comunica a Limpurb. E a Limpurb, no organograma dela e no planejamento dela, executa a limpeza e as expensas do proprietário. Tudo isso em tese. Né? Só que, para isso ser visto na prática, existe a lentidão, existe a falta de efetivo, existe a falta de maquinário e uma série de outras questões que o Velaton está resolvendo já com muita eficiência. Né? Ele já implementou, é visível. Já com o Reginaldo, a gente já viu a Limpurb bastante ativa. Né? Mas com o Velaton agora, eu acredito que vai melhorar cada vez mais com as contratações, com os novos contratos, com a implementação dessa agilidade que precisa. Mas no que compete à nossa secretaria, a tecnologia tem nos ajudado bastante e a alteração legislativa, tanto o DEC fiscal que já foi aprovado, quanto essa que a gente acabou de encaminhar para a PGM e em breve vai chegar nessa Casa de Leis. Obrigado, doutora. Eu queria entregar, nós fizemos uma comissão aqui da audiência pública do centro, e ali foram entregues diversos documentos por parte do CDL, são acho que 31 sugestões, e chegou também para o vereador Hanali. Eu acho que o e-comércio também foi feito, né, os apontamentos. Durante o período da eleição, também nos foi entregue uma série de apontamentos da região central, que também o senhor representa, os lojistas. E aí eu quero fazer a entrega oficial para a nossa secretária
Coronel Franciane e também a doutora Juliana, dos documentos apresentados pelas instituições que compareceram à audiência pública. Nós temos também um estudo, um projeto da Universidade Federal, que deve ser considerado também para futuros planejamentos. E durante a discussão, nós também identificamos um problema que, se não tratado de forma como deve ser, nós deixamos a segurança pública subutilizada. No governo do estado, nós temos o GGI. E como é que funciona o GGI? É uma câmara temática com os responsáveis pelas diversas áreas. Por um exemplo, se nós fôssemos tratar de terreno baldio, a câmara temática de terreno baldio, dentro do GGI, nós teríamos quem lá? A Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria de Habitação, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o promotor, todos sentados, e então a secretária tenha condições de dialogar com todos e para que nós cheguemos a uma conclusão e uma linha de ação. No caso da Coronel Franciane, o GGI de Segurança Pública Municipal, nós temos em Lucas, em todos os grandes municípios, Primavera, e funciona. E a Coronel tem essa experiência, porque comandou a regional de Primavera. E aí eu fui ver os documentos, depois da nossa audiência pública, os documentos são de 2010. Nós não temos atas recentes disso. Então, eu fiz uma indicação para que o prefeito ele pense sobre isso. Nós temos grandes problemas resolvidos dentro das áreas temáticas da segurança pública. Vou falar para vocês a minha experiência. Grandes eventos. Quem criou a câmara temática, eu que solicitei. Porque eu fui entender como que funciona a segurança nos grandes jogos, e então eu trouxe a perspectiva da segurança pública nos estádios. Então a Secretaria de Segurança criou, e nós tínhamos um descompasso. A juíza determinava e não entendia como que as coisas funcionavam. Então nós trouxemos a doutora, super parceira, o Ministério Público, a Polícia Militar, a Polícia Penal, e todo grande evento, hoje, são definidas as posições e as demandas ali. Então, eu acredito muito que essa alteração ela precisa ser feita. Nós precisamos criar a câmara temática da segurança pública, do desporto cultural, desporto na comunidade. Está dominado. E nós precisamos apoiar essas mulheres aqui, usando as experiências delas profissionais, a qualidade delas, para que elas se posicionem também. Foi por isso, Coronel, que eu sugeri que fosse criado o GGI com base nos documentos. Depois eu posso passar para as senhoras também. Mas especialmente para a senhora, a minha indagação é sobre o GGI, a perspectiva dele, e também o sistema de vídeo monitoramento. Eu apresentei um projeto de lei, foi feita uma alteração constitucional 132, o ano retrasado, que alterou a contribuição da iluminação. A Constituição Federal ela responsabiliza o município para fazer a gestão deste fundo. E este fundo, Ranali, aqui em Cuiabá, é só de 90 milhões. 90 milhões. E nós não gastamos todo esse fundo na iluminação. Só que essa alteração constitucional, ele ampliou a utilização dela para sistemas de vídeo monitoramento. Então, Coronel Franciane, a senhora, como responsável pela atividade de ostensiva, eu gostaria muito que a senhora entendesse que a senhora tem um apoio aqui dos vereadores para que faça um melhor planejamento e um planejamento robusto de vídeo monitoramento, e que concentre na segurança pública essa fiscalização. Assim como no órgão estadual, nós não temos um sistema de vídeo monitoramento na CEAF. Não, é na segurança. Então, pela facilidade de diálogo com o governo do estado, com os delegados, com os agentes da Polícia Civil, da Polícia Federal, a senhora com as unidades operacionais, faz todo sentido nós desempenharmos um papel, um planejamento, e dialoguemos, vereador Ranali, com o prefeito, para que ele entenda, se não entende, eu acho que entende sim, a relevância
de nós darmos vez e voz a essas duas secretarias tão relevantes. Então, coronel, já falei com a senhora tem nosso apoio, nós fizemos, eu fiz esse pedido, já apresentei esse projeto de lei que faz alteração na lei no município, porque nós temos esse reconhecimento já na Constituição Federal, mas dentro do município nós temos uma lei, e então nós fizemos esse pedido, espero entregar isso para a senhora, para entregar à senhora a possibilidade da senhora fazer o que a senhora sabe fazer, que é a segurança pública. Tá? Então, nesse primeiro momento, o planejamento inicial da senhora é as 400 câmeras do Vigia Mais, é isso? Na verdade, presidente, a gente tem disponível pela secretaria 4.000, né, que estão disponibilizadas para o município de Cuiabá. Mas é como eu disse, a gente já tem hoje, depois que a gente já fez os projetos, a gente tem quase 500 já. Tá? Com o ponto, sabendo aonde colocar essa câmera, qual que é o alcance dela. Só que essa é a questão, né? É justamente a questão da instalação. A instalação é que está sendo o nosso calcanhar de Aquiles, que então, a gente está precisando. Exato. Então a gente vai. Vamos conversar para usar esse fundo para fazer o que o fundamento, justamente nós ocuparmos, nos apropriarmos do seu próprio princípio de atuação. Foi criado para isso. Foi criado para isso. Eu, coronel, entendo que esse é o primeiro passo, tá? Nós, dessa gestão do município, nós temos um desafio muito grande, que é entregar algo fora da curva. Então, esse aí é o primeiro passo. Sim. Nós temos essa responsabilidade de criar essa malha eletrônica, essa muralha eletrônica aqui, e também o segundo passo, porque a tecnologia, a inteligência artificial está aí, presente. E eu espero que depois dos 4 anos, nós consigamos, unidos, aqui, como estamos aqui hoje, olharmos para trás e falarmos, valeu a pena, entregamos algo significativo para o nosso povo. Tá bom, comandante? Perfeito, perfeito. O senhor sabe que a gente está, nossa força de vontade é muito grande, né? E vou fazer. A gente está aí realmente com muita vontade de poder fazer uma diferença, algo novo, mudar realmente, né? Trazer uma solução e uma ferramenta tão importante que está à nossa disposição. Sim, senhora. Tem mais uma coisa, coronel. Estava me esquecendo, sobre a hora delegada. A hora delegada, nós fomos ver, foi feito um espelhamento entre o município de Cuiabá com o governo do estado. Eu busquei a legislação de 2014, a diferença entre a hora trabalhada para o oficial, para o sargento e subtenente e para o soldado, a diferença era de R$1, R$1,40. Hoje, a hora do oficial para a hora do sargento e para a hora do soldado, tem uma diferença maior. E quando eu falo oficial, entenda delegado. Quando eu falo sargento, entenda escrivão. E quando eu falo soldado, entenda o agente da Polícia Civil. Então, a diferença era de R$1,49 de um para o outro, e depois de R$1 e pouco. Então, o meu esforço do Ranali vai ser para diminuir essa diferença. O referencial, benchmark, do oficial é o tenente. Do praça, eles fizeram uma fragmentação que é do soldado e cabo e do sargento e subtenente. A minha sugestão, Ranali, é que a gente tenha essa discussão com o prefeito para que a gente faça esse reconhecimento por parte da prefeitura aos policiais militares, policiais civis e corpo de bombeiros, para que a gente eleve o número do soldado do cabo para atingir também igual ao do sargento e subtenente, assim como é do agente da Polícia Civil, elevado ao escrivão. É muito justo isso. Então, é esse o esforço que nós faremos aqui. Eu espero que as senhoras tenham entendido que aqui as senhoras têm um apoio de pessoas que se preocupam verdadeiramente com o povo e especialmente por fazer a nossa gestão que ela tenha sentido. Né? O Ranali é assim, o Inecubo também. Eu acompanho vocês na política há algum tempo e eu estou vindo agora também seguindo exatamente o que a gente entende como política, que esse conservadorismo não reacionário, mas o que faz sentido, que é de ter a segurança pública, que é de ter a harmonia social como um pressuposto
de uma coletividade. Tá? Então, agora, eu quero passar as palavras aos senhores para fazer as considerações finais, devido ao tempo já avançado. Hanali? Então, agora é só direcionar a Franciane para saber, porque a gente é muito demandado pelos vigilantes, né? E a gente gostaria muito que ficasse a comando da senhora. Deixar muito feliz, né, se a senhora fosse a comandante dos vigilantes ou guardas municipais patrimoniais. Porque o que a gente vê de diferente? A gente que é de uma carreira que, infelizmente, é dividida, né, Juliana? Você tem lá, igual você falou, você lá tem os oficiais e os praças. A gente tem os delegados e o resto do mundo, que a gente fala, né? Que é os escrivães, agentes e paproscopistas. Infelizmente, a divisão é assim. Só que você vê que isso prejudica muito a questão dos vigilantes, que eu fui demandado pelos vigilantes da educação. Aí você tem um vigilante da saúde. Cada órgão, Dias, eles montaram um grupinho de vigilante e fica relegado lá dentro. Acho que o meu intento, eu queria só a opinião, e se vai ser assim que vai se caminhar, porque quando os vigilantes me procuram, eu falo, não, a intenção do Abílio e da Coronel Franciane é unificar, trazer tudo para a tutela da segurança pública, porque você não tem cabimento ter um vigilante lotado na saúde. Ele tem que ser lotado na segurança pública e hoje o seu plantão é na saúde. Ou esse mês, ou esse ano, agora você está lotado lá na educação. E ter essa integração. É mais nesse sentido que a gente é muito demandado pelos vigilantes. Eu e você é muito demandado pelos vigilantes, né? Essa pergunta específica dos vigilantes. E, em segundo lugar, fazer aqui uma cobrança, né, que seria dessa da gente caminhar para a Polícia Municipal, porque eu acho que toda essa economia que o nosso prefeito está fazendo, está alardeando, eu acho que ele tem que direcionar aqui. Me desculpe as outras áreas, mas a gente já tem uma verba que vem grande, pode até ser melhor, me desculpem, para a saúde, para a educação. Mas hoje, o sentimento de insegurança da população, que vai da classe AAA à classe ZZZZ, infelizmente, a segurança pública, Dias, a gente passa por isso. Então, que o prefeito derrame aqui uma eventual sobra, uma eventual economia, porque acho que não há que se falar em economia no poder público, não tem para que economizar, porque não tem lucro de ninguém. Então, que seja investido na vigilância patrimonial e na polícia municipal. Eu acho que aí sim o cidadão vai estar feliz em andar no centro, ter uma tropa a seu comando à disposição dela, não só esse da hora delegada, que a gente está tentando fazer um jeito de corroborar os colegas. E quero trazer aqui a fala, eu tive ontem na Força Tática, presenteando os colegas pelos atos de bravura deles lá, e fui interpelado pelo Pellegrini, seu colega. Ele falou isso, ele falou, Hanali como eu vou dizer, um asterístico muito ruim para a polícia, tanto a hora delegada quanto a hora extraordinária. E a gente quer, sim, um subsídio digno. Então, isso são lacunas que o próprio governo cria para não dar um subsídio justo. Então, é só isso, coronel. Queria uma fala sua nesse sentido, tanto da vigilância patrimonial, quanto da Polícia Municipal, que eu ia ser muito feliz se acho que nós quatro aqui olhássemos para trás e falar, pô, a gente ajudou a criar os guardas de Cuiabá, os policiais de Cuiabá, muito feliz, e principalmente se eles fossem embrionários no centro da cidade. Obrigado, presidente. Com relação à situação dos vigilantes, nós fizemos uma consulta porque as atribuições da Secretaria de Segurança, ela traz a vigilância patrimonial, né, de forma objetiva. Mas não fala como isso seria implementado, porque hoje a gente já tem 1.300, né, vigilantes trabalhando, cada um na sua secretaria isoladamente. Então, é educação, é saúde, assistência social, obras. Então, cada secretaria tem o seu processo seletivo, cada seu vigilante efetivo também. Cada secretaria tem o seu terceirizado vigilante. Então, são 3 institutos que a gente tem dentro da Prefeitura Municipal, cada secretaria. Então, a gente precisa de um decreto. Aí eu fiz uma consulta na Procuradoria para que a gente pudesse saber qual ferramenta, qual instrumento a gente poderia utilizar, porque não faz sentido eu começar a fazer essa capacitação, essa fala, essa gestão deles. Eles falam, não, eu sou aqui, meu edital, eu sou contratado exatamente. O meu concurso aqui é para trabalhar aqui na educação, não tem nada a ver com segurança.
Então, aí a gente teve essa orientação do procurador que nós precisaríamos de um decreto do prefeito, ficando as vigilância toda da prefeitura municipal na segurança pública. Então, a gente ainda está construindo essa minuta, me encaminhou. Então, aí agora a gente vai essa proposta para o prefeito, ainda tenho que... Mas é uma exigência legal para que nós possamos estar de fato e de direito fazendo essa gestão. Só parênteses dentro desse assunto. Então é mais simples do que eu pensava. Sim. Eu achava que teria que dissolver os cargos, criar um cargo novo, aí não tem para onde ir, iria para o novo. Não, então eles é trocada a lotação. Exatamente. Então, onde para a secretaria que ele foi contratado, que ele foi nomeado, vai ser especificamente segurança. Aí, só para entender, aí vai haver a isonomia que eles tantos querem. Perfeito. Porque, pasme, Dias, numa secretaria o vigilante ganha X e na outra secretaria 3 vezes X menos, entendeu? Então, assim, é um absurdo um vigilante que cuida do seu filho ganhar menos do que está na saúde. Então, Exatamente. só para eles terem essa noção, porque eles demandam a gente vai, então vai ser criada essa isonomia. Justo. Vai ser um vigilante patrimonial da segurança Pública vai atender a prefeitura Excelente. municipal. E aí será demandada a lotação. E aí vai ser demandada a lotação, sim, na verdade, a guarda municipal, né? Na verdade, assim, era um desejo muito grande nosso, de todos nós, né? A gente tinha até feito planos e, de fato, termos a nossa guarda. É uma necessidade. Mas, com essa decisão do STF, a guarda municipal ela realiza o policiamento ostensivo. Essa questão do policiamento é que trouxe uma segurança para que nós, municípios, fizéssemos essa implementação da guarda. Está nesse aguardando ver o que vai ser deliberado. De fato, executar. Qual vai ser o formato? Quais serão as atividades realizadas por esses guardas, né? Pela Polícia Municipal. Apesar de que a Polícia Municipal, esse termo já foi né, decidido, não pode ser utilizado, né? Guarda municipal mesmo, que realiza atribuições de polícia ostensiva. É esse aí o quesito ainda que está impactando, que a gente precisa guardar um amadurecimento, vamos colocar, né? Mais robusta para que a gente possa, de fato, implementar a guarda. Está tendo essa discussão mesmo sobre o termo. Acho que a São Paulo foi impedido judicialmente de criar ou mudar esse nome. Então, nós tivemos lá aqui em 2014 um processo seletivo que foi feito de forma equivocada da Guarda Municipal, alguns termos utilizados no concurso público que inviabilizou a existência ou a permanência dessa instituição importante. Lá atrás, nós tivemos um incentivo do governo federal para a criação das guardas municipais. Foi assim que foi criada aqui, foi assim que foi criado também em Várzea Grande, mas nós tivemos, devido a essas dificuldades, a interrupção dessa instituição importante. Nós entendemos que a segurança pública ela tem que ser feito muito menos no âmbito federal, mas mais no município, né, porque as coisas acontecem por aqui, as decisões do dia a dia são por aqui também. E hoje nós temos aqui visualizando o quanto é difícil fazer segurança pública no município por falta de estrutura lógica jurídica, segurança jurídica e também de efetiva estrutura para desempenhar as funções. Vereador Rafael Enecubo, no seu primeiro dia, já estreando, falando de segurança pública. Dias, eu quero agradecer a Anali, a você, Coronel Franciane, delegada Juliana. É uma honra, cara. Fui pego de surpresa, eu vim acompanhar apenas aqui. Mas fica aqui meu agradecimento a todos vocês. E no que for possível, tiver tudo ao meu alcance, eu estou aqui para contribuir. Nossa querida e amada Cuiabá. Vou te perturbar bastante, viu, Juliana? Fazendo aqui uma representação social, nós temos aqui pessoas técnicas que representam a prefeitura. Nós
representamos as pessoas mais carentes. Então, o que as secretárias estão fazendo é parando também para ouvir o povo, né? Então, a gente fica muito satisfeito, muito honrado de tê-las aqui presentes com a gente também. Todo e qualquer encaminhamento necessário ou para poder abrir uma discussão também com a prefeitura, eu gostaria que não só nós levássemos para as senhoras, mas para que as senhoras também nos trouxessem sugestões, apontamentos, para que a gente consiga melhorar a legislação ou nosso diálogo junto também ao povo, para que a gente consiga defender o que é mais importante para a nossa temática, que é a segurança pública, que é um dos assuntos mais importantes, como o Ranalli disse, preocupação de 95% dos brasileiros. Eu finalizo de forma muito contente essa nossa reunião. Lembro que nós temos aqui o apontamento feito. Coronel Alessandro não pôde participar, então vamos convidá-lo para a próxima reunião, que tem questões importantes também. E eu aproveito também vamos convidar também os componentes, os vigilantes, para que eles, junto conosco consigam dialogar aqui, aparar as arestas, para que nós possamos produzir um relatório, também fazer um encaminhamento para a Coronel Franciane e para o prefeito, e a gente consiga também dar vez e voz a esses trabalhadores da segurança do que é importante também para o município, que é dos prédios e das pessoas. Então, declaro encerrada. As senhoras querem fazer alguma observação a mais? Não? A nossa sessão. Muito obrigado pela presença e contem com a Câmara dos Vereadores de Cuiabá. Obrigado. Obrigada por participar. Foi muito importante tê-los conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.